Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e cada um de vocês é muito bem-vindo aqui ao Desvendando a Ciência e Mistérios. Vamos nos concentrar na questão do número 11 da ficha 3, que diz: um projétil é lançado sobre um plano inclinado, aí com o ângulo de inclinação valendo φ, não é? Com uma velocidade inicial V0 a um ângulo aí, portanto, valendo θ0 em relação à horizontal. Portanto, temos aqui que o θ0 é maior que o φ. Até que faz todo sentido, pois que o ângulo θ0, na verdade, é a inclinação do lançamento em relação à horizontal. Ao passo que o φ aqui, pela explicação que nós conseguimos ver, o φ, na verdade, representa aí a inclinação do plano inclinado onde este projétil será, portanto, lançado. Então, olhando bem ou percebendo bem este problema, temos aqui um plano inclinado, vamos aqui representar um plano inclinado, temos aqui a horizontal e temos que a inclinação aqui do plano horizontal, deste plano com a horizontal, portanto, vale aqui φ. Estamos juntos? Temos que o lançamento, portanto, deste projétil, até que o projétil foi aqui atirado ou lançado sobre este plano inclinado, então teremos aqui uma trajetória mais ou menos assim. Estamos juntos? Então, vemos que esta inclinação, na verdade, é em relação à horizontal e vimos que ela vale θ0. E, portanto, nós temos aqui que a velocidade aqui inicial, no caso de lançamento, é V0. E, portanto, nós queremos saber quanto vai valer esta distância aqui, não é? Queremos saber quanto vai valer esta distância aqui. Então, aqui a gente vai começar resolvendo este problema partindo aí das equações mais simples que nós conhecemos aí do movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado. Tudo bem? Então, nós temos aqui que para as equações horárias, não é? Temos que a posição em x, ela vai ser dada ali pela posição inicial, que é no caso a posição de lançamento, mais a velocidade inicial, portanto em x, que portanto vai ter que multiplicar aqui pelo tempo. Ao passo que na vertical nós temos ali que o lançamento vai ser dado, portanto, aliás, a posição vai ser dada pela posição inicial de lançamento, mais a velocidade inicial de y, portanto isto mais o tempo, mais a aceleração de gravidade que vai multiplicar aqui pelo tempo ao quadrado e tudo isso sobre 2. É importante, portanto, notar aqui que o lançamento, portanto, é para cima e nós sabemos que a aceleração de gravidade, portanto, ela vai atuar para baixo. Estamos a dizer que aqui haverá inversão de sentidos, o que quer dizer que esta aceleração aqui vamos tomá-la como sendo negativa, pois ou seja, o lançamento está atuando ali, portanto, no sentido contrário à orientação normal da aceleração de gravidade. Tudo bem? E olhando aqui para a nossa velocidade inicial de lançamento, colocando isto num sistema aqui orientado, não é? Vemos aqui que este era o eixo do x, este o eixo dos y, e portanto o lançamento inicial mais ou menos é dado é dado nesta direção, e portanto se formos a projetar aqui em relação a x, teremos aqui a velocidade inicial em x, e para este lado teremos aqui a velocidade inicial em y. Portanto, aqui nós temos o ângulo de lançamento que vale θ0. E aqui a gente pode sim reescrever estas velocidades. Teremos aqui que a velocidade inicial em x vai ser dada ali pela velocidade inicial, que multiplica, portanto, por cosseno de θ0. E ao passo que a velocidade em y vai ser dada aqui pela velocidade inicial, portanto, que multiplica aqui pelo seno de θ0. Portanto, olhando para estas nossas equações horárias aqui, basta apenas substituir, tomando em consideração que tudo isto acontece na origem. Se este lançamento ocorre ou acontece aqui na origem, então podemos dizer que a posição de lançamento inicial em x, portanto, vale 0. A posição inicial de lançamento ali em y também vale 0. Então, se isto for verdade, as equações aí horárias de movimento vão ser dadas por x como sendo igual apenas a velocidade inicial em x vezes o tempo, e em y teremos aqui a velocidade inicial em y multiplicando pelo tempo menos a aceleração de gravidade multiplicando aqui pelo tempo ao quadrado sobre 2. Então teremos aqui que a posição, não é, ali em x vai ser dada pela velocidade inicial em x, e nós vimos que a velocidade inicial em x é dada mais ou menos por esta expressão, ou seja, vamos substituir por isto. Estamos a dizer que será a velocidade inicial vezes o cosseno aqui do ângulo θ0, que vai ter que multiplicar certamente aqui pelo tempo. Então temos aqui o tempo.
tudo bem? E o y, portanto, vai ser dado aqui pela velocidade inicial, que multiplica certamente aqui por V0, que multiplica aqui o seno de θ 0, menos, aliás, isto que multiplica aqui ao tempo, menos a aceleração de gravidade vezes o tempo ao quadrado, e tudo isto sobre 2. Bom, olhando para este sistema aqui destas duas equações, conseguimos ver que temos aqui equações paramétricas dadas aí em função ao parâmetro t. Então, como a gente sempre faz na equação da trajetória, vamos procurar isolar o t, é uma das equações. E vimos que em x é que é mais fácil, pois temos apenas o único t. Então, vamos só dizer que o t vai valer aqui o x, que vai ter que dividir certamente pela velocidade inicial, que multiplica aqui o cosseno de θ 0. Portanto, aqui nós temos o tempo. Tendo o tempo aqui isolado, vamos só substituir aí na equação horária, portanto, na vertical, no caso em y. Teremos aqui que y deverá ser igual à velocidade inicial, que multiplica aqui o seno de θ 0, que multiplica, portanto, o tempo. E o tempo é este que a gente acaba de determinar. Vamos sim dizer aqui o x sobre a velocidade inicial, que multiplica, portanto, o cosseno de θ 0. E aqui a gente consegue ver com tanta nitidez que o V0 vai simplificar com este V0, e o seno de θ 0, que divide pelo cosseno de θ 0, vimos que esta relação vai nos dar aqui tangente. Estamos juntos? Então, teremos aqui menos aqui a aceleração de gravidade, tudo isso que vai multiplicar aqui pelo tempo ao quadrado, e o tempo ao quadrado vale x aqui sobre V0, que multiplica o cosseno de θ 0. Portanto, isto ao quadrado. Passe a repetição, né? Isto tudo vai ter que dividir aqui por 2. Temos aqui este 2. Estamos juntos? E vimos aqui que isto vai dar, portanto, tangente. Estamos juntos? Então, vamos só dizer que y, portanto, vai nos dar aqui tangente de θ 0, que multiplica aqui o x, menos a aceleração de gravidade, que multiplica por x ao quadrado, que vai dividir aqui por 2 vezes, não é? A velocidade inicial ao quadrado, vezes o cosseno, portanto, ao quadrado aqui de θ 0. Estamos juntos? E olhando bem para esta relação, a gente consegue ver que temos aqui simplesmente a equação da trajetória. Estamos juntos? Conseguimos ver aqui que temos um x, temos aqui um x ao quadrado, e isto leva-nos ou dá-nos a entender que trata-se de uma parábola. Mas, pese embora que ela tome aqui um formato ou uma cara meio esquisita, ainda assim trata-se de uma parábola. Tudo bem? Agora, é importante a gente reparar bem para este gráfico, que vamos perceber algo muito interessante, que se formos a olhar para este plano aqui inclinado, nada mais nada menos é que um sistema mais ou menos aqui coordenado. Temos aqui o eixo x, não é? Aqui o eixo y, e temos aqui mais ou menos uma função afim, com um certo ângulo aqui de lançamento que vale φ. Estamos juntos? E aqui nós temos a distância aqui, portanto nós queremos determinar o lançamento. Então o que mais importa aqui é a gente saber que aqui trata-se de uma função afim, pois nós sabemos que as funções afins são aquelas dadas ali por, portanto, f de x como sendo igual a m vezes x mais b, onde aqui o b é a ordenada na origem. Vimos que esta ordenada na origem certamente vai valer 0, que é o ponto onde a função vai cortar em relação a y. Então a gente sobra apenas com m de x. E sem se esquecer que este m aqui, não é, pode ser dado aí pela tangente do ângulo, no caso φ, não é? Como sendo também aí a variação, portanto, do y sobre, portanto, a variação do x. Agora vamos só trabalhar nesta parte aqui, não é? Veremos aqui que tangente deste ângulo φ deverá ser igual ali à variação de y. Portanto, a variação de y sobre a variação de x, vimos que isto é o mesmo que y final menos y inicial sobre o x final menos o x inicial. E sem se esquecer que o y inicial, assim como o x inicial, portanto, valem 0. O que quer dizer que tangente aqui do ângulo φ deverá ser igual aqui, portanto, a y sobre x. E nós vimos que y, certamente estamos a falar da função, ou seja, estamos a dizer que aquela reta, não é, é dada pela função, portanto, y como sendo igual a x vezes tangente aqui de θ. Estamos juntos? Então, temos aqui esta outra equação que nós vamos fazer, vamos juntar. Temos agora duas equações. Portanto, aqui nós temos a curva que vai ser descrita pelo projétil, e aqui nós teremos, portanto,
a equação do plano que, portanto, vai ali delimitar a queda deste projeto, portanto, que é tangente aqui do ângulo θ, portanto, não, que é do ângulo φ. Atenção aí, que é do ângulo φ. Estamos juntos? Que é este ângulo aqui mais ou menos. Este aqui é que nos foi dado no início. Tudo bem? Então, vamos só aqui destacar estas primeiras duas funções. O mais importante aqui é a gente perceber o seguinte, que não é? Ante ou perante estas duas funções, não é? Se a gente quer saber o ponto onde certamente é que o projeto vai tocar, basta apenas igualar, não é? Basta apenas igualar estas duas funções para descobrir ali os pontos de interseção. Estamos juntos? Então vamos só fazer o seguinte, teremos aqui que tangente, que é esta primeira aqui, não é? Vamos dizer aqui que tangente, portanto, de θ0 de x menos a aceleração de gravidade multiplicado aqui por x ao quadrado, 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ0, deverá ser igual aqui a esta equação aqui do plano. Portanto, teremos aqui x que vai multiplicar por tangente aqui, portanto, de φ. Estamos juntos? Portanto, passando esta tangente aqui de φ, esta expressão do segundo membro para o primeiro membro e passando este termo para o segundo membro, portanto, teremos aqui que tangente de θ0 que multiplica por x menos aqui tangente de, portanto, φ, não é, vezes x deverá ser igual aqui a menos a aceleração de gravidade que multiplica por x ao quadrado sobre 2 vezes v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ0. Estamos juntos? Ok, vamos só trabalhar nesta expressão e vamos perceber o seguinte, que evidenciando aqui o x, não é? A expressão vai tomar esta cara. Portanto, temos aqui o x que vai multiplicar por tangente, não é, de θ0 menos aqui tangente de φ. Estamos juntos? Isto como sendo igual aqui atenção, este termo aqui passou para o segundo membro. Vão me desculpar, tá bom? Então teremos aqui a aceleração de gravidade que multiplica aqui ao x ao quadrado, tudo isso que vai ter que dividir por 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ0. Estamos juntos? E olhando para esta relação aqui, não é? Procurando determinar os zeros desta função, conseguimos certamente aí perceber, obviamente, que o x, não é, vai dar 0. Pois esta igualdade primeiro vai se verificar quando x for 0. Se x for 0, tudo isto vai dar 0 e 0 e vimos que, portanto, a igualdade vai sim aí se verificar. Agora, percebemos também que se a gente simplifica um x e este x, a expressão vai tomar a seguinte cara. Teremos aqui que o x2, portanto, vai valer aí certamente, basta apenas isolar o x, né? Teremos aí tangente de θ0 menos tangente de φ, não é? Portanto, que vai multiplicar por 2 vezes, aqui v0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ0. Estamos juntos? E aqui, sem se esquecer que tudo isto vai ter que dividir pela aceleração de gravidade, ou simplesmente estamos a dizer que o x aí, naquele ponto, vai dar aí, portanto, tangente aqui de θ0 menos tangente de φ, não é? E tudo isto que vai multiplicar aqui por 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ0 e tudo isto vai ter que dividir pela aceleração de gravidade. Agora, é importante repararmos bem estes termos aqui. O que está a acontecer? Teremos aqui que x será igual, reparando bem estas duas expressões, conseguimos ver ali que teremos seno, não é? Aqui de θ0 que vai dividir por cosseno de θ0 menos aqui o seno de θ, não é? Aliás, o seno de φ sobre o cosseno de φ. Bem que a gente podia ir diretamente na propriedade, mas imagina que estás aí perante o teste e não tens a tabela. Então, eu acho mais prático fazer assim, tá bom? Então, teremos aqui que tudo isto vai multiplicar por 2 vezes a velocidade inicial, portanto, ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ0 e tudo isto que divide pela aceleração de gravidade. Só para não tornar a expressão tão longa, vamos só trabalhar com esta parte para a gente ver o que vai acontecer. Então aqui a gente sabe dizer que esta expressão que ela tem denominadores diferentes. E o que a gente vai fazer? Certamente teremos aqui que isto vai valer, achando o menor múltiplo comum, que é o MMC. Teremos ali no numerador cosseno de φ
que vai multiplicar pelo seno de θ, 0, menos aí o cosseno de θ, 0, que vai multiplicar pelo seno, portanto, de φ. Estamos juntos? E tudo isto vai dividir agora pelo produto dos denominadores entre si. Estamos a dizer aqui cosseno de θ, 0, que vai multiplicar pelo cosseno, portanto, de φ. Estamos juntos? Então, esta expressão toda vamos reduzir a isto aqui. Mas sem se esquecer que ainda a gente pode reduzir mais a expressão. Quer dizer que esta expressão equivale, não é? Olhando aqui apenas para o numerador pode ser reduzido à expressão seno aqui de, portanto, φ, não é? Alas θ, 0 menos aqui o φ. Estamos juntos? Ou seja, olhamos primeiro aqui o primeiro seno. O primeiro seno, na verdade, está associado ao θ, 0. Então, nesta expressão, certamente, aqui, primeiro começamos sim pelo θ, 0 menos o que vem depois. E o que vem depois, a gente sabe dizer que é o seno de φ. Então, o φ fica mais ou menos aqui. Estamos juntos? E tudo isto vai ter que dividir aqui pelo cosseno de θ, 0, que multiplica por cosseno aqui de φ. Estamos juntos? Então, esta expressão toda vamos substituir por isto. Estamos juntos? Então, vamos só dizer aqui, não é? Que o x deverá ser igual ao seno de θ, 0 menos o φ, que vai multiplicar por cosseno de θ, 0, que multiplica, portanto, por cosseno aqui de φ. E tudo isto vai multiplicar por duas vezes aqui a velocidade inicial ao quadrado, que multiplica por cosseno ao quadrado, portanto, de θ, 0, que vai ter que dividir pela aceleração de gravidade. E aqui, com tanta nitidez, a gente consegue ver que pode sim simplificar um cosseno daqui e este cosseno daqui. E, portanto, a expressão vai tomar a seguinte cara, que vai ser igual aqui a duas vezes a velocidade inicial ao quadrado, vezes um cosseno, portanto, aqui do θ, 0. E tudo isto vai multiplicar pelo seno, não é, de θ, 0, menos aqui o φ. Estamos juntos? Isto tudo vai ter que dividir aqui por cosseno de, portanto, φ, e isto aqui vai dividir aqui pela aceleração de gravidade, ou que simplesmente o x será igual, prestem atenção, o x será igual a duas vezes a velocidade inicial ao quadrado, que multiplica por cosseno aqui de θ, 0, que vai multiplicar pelo seno de θ, 0 menos aqui o φ, portanto, e tudo isto que vai ter que dividir por a aceleração de gravidade, que multiplica certamente aqui pelo cosseno de φ. Atenção, isto aqui representa o x. Estamos juntos? Representa o x. Agora, prestemos bem atenção aqui nesta figura aqui. Nós queremos saber quanto vale esta distância. E a distância não é dada em x, pois o x encontra-se aqui. Então, o que a gente vai fazer? Reparando bem o que nós tínhamos aqui, até vou reescrever isto aqui para não sobrar nenhuma dúvida aqui, não é? É provável que esta questão caia aí no texto, então será bom que ela caia e consiga resolver. Então, temos aqui o plano inclinado, não é? Temos algo mais ou menos assim, então nós temos aqui a distância, não é? Aqui a distância onde o projétil vai tocar, e aqui nós temos o eixo do x e aqui nós temos o eixo dos y. Aqui a gente consegue ver que temos o ângulo de lançamento, que é o φ. Estamos juntos? E ali a gente consegue ver a relação entre o x e a distância. Qual é a relação? Certamente é o cosseno. Vamos dizer que o cosseno ali de φ deverá ser igual ao cateto adjacente, que no caso é o x, que vai dividir pela hipotenusa aqui. A hipotenusa, no caso, vai representar a distância ou simplesmente o alcance daquele projétil ali no plano inclinado. Tudo bem? Então aqui basta apenas dizer que o x vai ser igual à distância vezes o cosseno, portanto, de φ. Então, se o x pode ser substituído por esta expressão, logicamente é só corrermos para lá e substituir. Não custa nada. Então vamos só dizer que o x pode ser substituído por d vezes cosseno aqui de φ, portanto, como sendo igual a duas vezes a velocidade inicial ao quadrado vezes o cosseno aqui de θ, 0, que vai multiplicar certamente pelo seno de θ, 0 menos o φ. Atenção, o φ aqui. E tudo isto, atenção, aqui vai ter que dividir pela aceleração de gravidade, e que por sua vez ela vai multiplicar aqui pelo cosseno de φ. Agora, conseguimos ver que temos aqui um cosseno de φ. Podemos passar para o outro lado para deixarmos a nossa distância ali muito bem clara, né? Vamos dizer então que a distância deverá ser igual a duas vezes a velocidade inicial ao quadrado vezes o cosseno aqui
de θ0 que multiplica o seno aqui de θ0 menos o φ. E tudo isto que vai dividir pela aceleração de gravidade que multiplica, temos aqui o cosseno de φ vezes o cosseno de φ. Portanto, no denominador teremos o cosseno ao quadrado, portanto, de φ. É mais ou menos isto que nos pediram para provar, e se olharmos ali na relação já tínhamos resolvido a expressão sem sofrer, tudo bem? E a linha B quer saber para qual valor da θ0 a distância D é máxima e qual é o valor máximo, na verdade. Para a gente saber para qual θ0 a distância D será máxima, basta apenas derivar a nossa distância em função a esta θ0, tudo bem? Então basta fazer isso, nós teremos aí a distância máxima. Até que sim, vou deixar também esta linha D lá no grupo VIP. Aliás, um grupo VIP que nesta semana é grátis, tudo bem? Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que tenhas percebido. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula. E tchau!